Fala pessoal, GM Evandro aqui e nesse vídeo de hoje eu quero analisar aqui uma das partidas da terceira rodada do Super Torneio Tata Steel, partida que foi jogada pelo grande mestre Luiz Paulo Sup, né, o representante brasileiro aí no torneio, enfrentando o número 1 do torneio B, né, o jogador ali com mais rating, que é o grande mestre Tabatabaei com 2.686 de rating, então é um grande mestre bem forte. E o Sup, ele jogou de pretas nessa partida. E eu quero te mostrar aqui todos os detalhes e analisando lance a lance para você entender tudo o que aconteceu nessa terceira partida do Sup no Tata Steel, beleza? Bom, então bora começar aqui. Bora começar desde o lance 1 aqui. Em que a gente vai ver aqui do ponto de vista das pretas, né? O Sup tava de pretas enfrentando aí o Tabatabaei. E o Tabatabaei, né? Até difícil falar o nome dele aqui. Ele jogou com E4 no lance 1. E o Sup respondeu com uma siciliana, né? Que é a defesa principal, assim, do Sup, né? Desde que eu conheço o Sup ali, desde criança, ele joga siciliana, né, que é uma defesa que encaixa muito bem com o jeito que ele gosta de jogar, sempre buscando contra-jogo ali desde os primeiros lances. Então veio o cavalo F3, D6, D4, abrindo a siciliana, C por D4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, e aqui o Sup escolhe jogar a variante Najdorf da siciliana, que é a variante principal do repertório do Sup hoje em dia, né? Ele é um especialista aí nesse tipo de posições, realmente está muito bem preparado nessas posições da Najdorf. E a Najdorf é talvez a melhor siciliana que o preto tem aí à disposição, é uma variante realmente muito boa, em que é difícil o branco ele buscar vantagem nas posições das variantes principais. Eu, como jogador de E4, eu sei o quanto é difícil enfrentar a Najdorf, né? Porque, além de ser assim uma defesa muito consistente, se o jogador de brancas não jogar com energia, o preto ele já pode tomar a iniciativa, né? Então, uma siciliana é realmente muito interessante jogar. Para quem quiser entender mais sobre essa siciliana, eu fiz um vídeo há um tempo aqui no canal explicando assim os conceitos básicos dessa siciliana. É um vídeo curtinho ali que você já consegue entender o básico para começar a jogar essa posição. E se de repente você quiser aprofundar mais nessa siciliana, o próprio Sup, ele gravou ali um curso super completo para o Chessflix, ensinando ali cada uma das variantes da Najdorf, todos os detalhes. Então é um curso realmente ali muito bem feito, que o jogador consegue assistir e já jogar ali as posições. São posições muito boas, algumas que fazem parte ali do repertório do Sup. Mas vamos lá então, né? O que o Tabatabaei ele fez aqui contra a Najdorf, já que a Najdorf é tão boa assim, né? Ele jogou o lance Dama D3, né? Que já é uma variante pouco usual, jogar aí com Dama D3. E o que acontece, né? Os jogadores de E4 começaram a perceber que nas variantes principais da Najdorf estava muito difícil conseguir alguma vantagem. Então, por exemplo, nas variantes de Bispo G5, que é uma das variantes principais, ou então ataque inglês, que joga com Bispo E3, e depois F3 e Dama D2 para Roque Grande, né? Também é uma das variantes principais aqui da siciliana Najdorf. E os jogadores de brancas começaram a enfrentar muita dificuldade em conseguir algum tipo de vantagem. Até chegar um momento em que os jogadores de E4 desistiram de buscar qualquer vantagem contra a Najdorf. E começaram a jogar lances diferentes, assim, lances pouco usuais, para surpreender o adversário. Claro que lances com alguma ideia, ali algum veneno escondido, não é? Não é só um lance aleatório assim, né? E começaram a jogar basicamente tudo aqui no lance 6. Então, além desse lance feito pelo Tabatabaei, esse lance estranho aí, o Dama D3, já tentaram aqui jogar, por exemplo, com H4, com A3, com Torre G1. Então, vários lances assim estranhos que acabam funcionando assim, né? Hoje em dia com o engine, ali analisando com o computador, você consegue fazer muita coisa estranha funcionar. E esse lance, o Dama D3 aí feito pelo Tabatabaei,
Eu acabo repetindo mais de uma vez aqui o nome do cara, né? Ele tá dentro desses lances estranhos aí que acabam funcionando contra a Nidavellir. Mas, aparentemente, o Sup, ele já conhecia essa ideia, né? Ele já estava preparado contra esse lance. E aqui ele faz um lance cavalo de BD7, que é um dos lances mais jogados. E ele acabou jogando bem rápido, assim, a abertura. Então, o que dá a entender que ele estava preparado, assim, que ele conhecia as ideias desse Dama D3. Que, basicamente, a ideia do Dama D3, além de jogar um lance diferente, é que essa dama, muitas vezes, ela pode passar para G3, né? Então ela pode incomodar aqui o peão de G7. Digamos que o preto joga com E6 e bispo E7, um dama G3 ele pode incomodar em algum momento. Só para ilustrar aqui, vamos imaginar que o preto jogasse com E6, bispo E2, bispo E7. Aqui dama G3 já é uma opção interessante para as brancas, né? Depois de roque, bispo H6. E aqui vai ficando mais claro por que jogou com dama D3 e dama G3. E agora o branco pode escolher entre rocar grande ou rocar pequeno, tem ideias de H4, H5. Então essa dama em G3 ela acaba incomodando aqui em muitas variantes. Só que o Sup ele fez um lance cavalo de BD7, que em alguns momentos ele quer jogar com cavalo C5, pressionando aqui o peão de E4. Seguiu o bispo E2, então E6. Existem outras opções também, G6 para bispo G7, levando para posições semelhantes às posições de dragão, né? Aqui só um detalhe, vamos imaginar se o preto joga E5, que é um lance típico da Nidavellir, né? Jogar com A6 e depois E5. A ideia do branco seria jogar um cavalo F5. E depois de bispo toma, peão toma, o preto consegue ficar aqui com um centro muito forte, mas o branco já está chegando com o bispo G5, pressionando assim o peão de D5. E poderia surgir esse tipo de posição aqui, que é uma posição jogável, né? É uma posição aí com chances para os dois lados, né? Uma posição muito confusa. Mas aqui o Sup fez então o cavalo BD7, seguiu o bispo E2, E6, A4, né? Evitando assim ideias como B5. Outra possibilidade mais agressiva aqui, que parece bem interessante, é o lance G4. Aproveitando que esse cavalo de B ele foi para D7, não tem mais a casa D7 para o cavalo de F6. E agora as brancas ameaçam G5. E, por exemplo, no caso de cavalo C5, dama F3. E agora tá jogando com G5, bispo E3, roque. Uma posição bem interessante mesmo essa. Eu vou até dar uma olhada se dá para jogar essa variante aí do dama D3, porque eu gostei que é uma posição nova, e se o preto não tá ligado, ele já pode ter problemas, né? Mas aqui depois de E6, o Tabatabaí jogou com A4, um pouquinho mais sólido. Veio B6, com a ideia de bispo B7. Aqui, novamente, se o Sup joga bispo E7 para terminar o desenvolvimento, dama G3 é a ideia. Essas ideias de dama G3 e bispo H6. Mas aqui veio B6, roque, bispo B7. E aqui as brancas fazem o lance dama G3. Então, assim, esse é um lance temático, como deu para perceber aqui em muitas das variantes que eu mostrei. As brancas fazem o dama G3. Aqui o dama G3 ele vai dificultar o desenvolvimento natural das pretas aqui na ala do rei. Então é difícil fazer um bispo E7 roque. Só que esse lance ele envolve um sacrifício de peão. Aqui o branco está sacrificando um peão de E4. E o que ele quer dizer com isso? Que ele está contando que com esse sacrifício de peão, se o Sup ele aceita esse sacrifício, que ele vai ter uma vantagem no desenvolvimento. Que ele vai conseguir desenvolver rapidamente as peças e tentar explorar esse rei das pretas no centro. E aqui o Sup ele toma uma decisão assim bem corajosa aqui, que ele aceita o sacrifício. Ele faz cavalo por E4, aceitando assim o peão, cavalo por E4 e bispo por E4. E agora as brancas precisam provar aí compensação por esse peão. E não é tão fácil assim de fazer isso, né? Claro que tem essa vantagem no desenvolvimento, mas o branco ele vai ter que jogar com bastante energia para não ficar aí simplesmente com um peão a menos. E aqui ele jogou com torre 1, que faz bastante sentido. Então, pode ser que tenha temas em cima do bispo...
Pode ser que tenha temas em cima do bispo de E4 e a torre já cria ali um raio-x em cima do rei de E8, né? O rei que ainda está no centro. Então o sup fez cavalo F6, que é muito natural. E agora veio o lance A5. Então, até aqui tinha partida, tá? Então, essa posição ela já tinha sido jogada numa partida do Van Forest de brancas contra o Duda. É uma partida que foi jogada em 2021. E aqui, na partida do Van Forest, ele jogou com o bispo D2, querendo jogar A5. Só que na partida dele deu muito errado. O Duda conseguiu jogar D5 e conseguiu consolidar a posição muito fácil, né? Então, aqui depois de bispo C5, bispo C3, cavalo E4, já não é clara, assim, nada clara essa compensação das brancas, né? A realidade é que aqui já não tem nenhum tipo de compensação pelo peão sacrificado, né? Então, esse é um momento bem crítico aqui da partida. Que, como você viu, o branco tem que buscar lances assim direto, tem que buscar jogar com bastante energia para justificar esse sacrifício. E aqui o Tabatabaê ele faz A5, que é um lance interessante, mas era ainda mais forte o lance B4, que é um lance extremamente difícil de encontrar na partida. A não ser que você já tenha visto a posição antes, já tenha preparado com o computador, porque é muito difícil colocar B4 entre os lances candidatos assim da posição, né? Mas a ideia é que B4, o branco está jogando com B5. Por exemplo, bispo E7, B5, ameaçou tomar o peão de A6. Se tomar em B5, já vem bispo tomar B5. Então A5 e agora bispo D3. Né, que é uma ideia bem fina para trocar os bispos e invadir com o cavalo em C6. Por exemplo, se bispo toma, cavalo C6 intermediário, tocando na dama, dama D7 e agora C por D3. E essa posição aqui, o branco tem uma compensação tremenda aí pelo peão sacrificado. Né? As peças estão realmente muito ativas, o preto todo descoordenado. E o cavalo de C6 aqui, ele é aquele cavalo na cesta que vale mais do que uma torre, né? O cavalo é um monstro aqui em C6. Mas o lance B4 é um lance muito difícil de ser feito, né? O Tabatabaê, ele jogou com A5. A ideia dele é que, por exemplo, se B5 agora, que é um lance bem natural de fazer, o branco tem mais de uma opção interessante. Cavalo por B5, por exemplo, já é um lance interessante, né? Esse sacrifício de peça que deixa o rei das pretas aqui muito vulnerável aqui no centro. Esse lance já é uma opção. E outra opção também é jogar com C4. Por exemplo, o computador dá C4, peão toma e agora bispo D1. E o bispo está entrando aqui em A4 com uma força tremenda, né? Então, a mesma ideia daquela outra posição do cavalo toma B5, só que sem sacrificar a peça. Porque não tem como parar bispo A4, né? Vai chegar esse cheque aqui e o rei vai acabar tendo que jogar um rei E7, alguma coisa assim. Aqui a posição é um inferno jogar de pretas. Só que aqui, depois de A5, o sup ele faz B toma 5, que realmente é o lance mais forte da posição. E seguiu agora bispo D2. Bom, o branco jogou de uma forma natural, assim, né? Jogar o A5 e bispo D2. Só que aqui o sup ele vai conseguir consolidar esse peão a mais, né? Segundo o computador, aqui tinha que jogar com bispo C4. Também não é um lance nada fácil. A ideia é muitas vezes sacrificar a peça aqui em E6. Né? Digamos que joga aqui com bispo E7, ele quer jogar cavalo E6, F6 e bispo E6. E o computador ele vê compensação aqui nessa posição pela peça sacrificada. Mas é uma posição extremamente difícil de entender. Claro, o rei preto ele tá aí bem exposto, né? O rei no centro, só que foi uma peça inteira, né? E não tem nada muito concreto ainda para as brancas, né? Ele vai jogando na compensação, né? Então é um negócio muito difícil de entender na partida, né? É bem coisa de computador isso daqui, né? Na partida veio o bispo D2, bispo E7, bispo A5, dama D7, bispo C3 e agora roque. E simplesmente o sup ele conseguiu consolidar a posição e ele tá com um peão limpo a mais nesse momento da partida. Porque aqui acontece o seguinte, se tomar esse peão de A6, digamos que jogue bispo toma A6, o sup pode jogar com E5, atacando um cavalo de D4.
E quando tirar esse cavalo de D4, tá caindo o peão de C2. E, novamente, é uma posição onde o preto tá com um peão a mais limpo, né? O branco não tem compensação nenhuma pelo peão sacrificado. Então, aqui jogou roque, não dá para tomar em A6 e as brancas fizeram bispo D3. É um lance um pouco triste, assim, de fazer de brancas, porque ele tá aceitando que realmente tá com peão a menos, né? Bispo toma, dama toma e chegou nessa posição aqui. Então, basicamente, né, o super ele tem uma posição que ele tá com peão a mais e ele precisa converter essa vantagem, né? O que não é nada simples, né? Como eu já até falei no outro vídeo, a parte mais difícil, assim, de uma partida de xadrez é você conseguir ganhar uma partida ganha. Especialmente contra um jogador forte, né? Então aqui ele tá enfrentando um Grandmaster quase 2.700 de rating. Então não vai ser nada fácil de converter essa vantagem. Ele vai ter que tomar bastante cuidado para não dar contra-jogo para o adversário. Então o Sup começou jogando aqui dama B7, que é um lance bom. Seguiu torre A5. A ideia das brancas é jogar a torre A1 e pressionar o peão de A6. Às vezes essa torre pode até passar para G5, combinado com o bispo de C3. E aqui que era um momento bem importante da partida, que o Sup ele faz um lance cavalo D5, que ele quer simplesmente tomar o bispo em C3. Só que esse lance ele acaba dando algumas chances de contra-jogo aqui para as brancas. Nesse momento, o lance mais forte era um lance que é natural, que é o lance D5. Só que assim, para jogar o D5, apesar de ser um lance natural, é preciso ver um detalhe tático na frente. Porque se jogar o torre A1, que é o lance que o branco estava preparando, agora vem cavalo E4. E não pode tomar o peão de A6, porque leva agora cavalo C5 duplo. Então tocou na dama de D3, tocou agora na torre de A6 e aqui o branco ele vai perder material. Então, para jogar o D5 tem que ver essa ideia, porque se não ver essa ideia, o branco vai acabar ganhando o peão de A6. E aí a vantagem das pretas vai embora também, né? Então esse era um momento bem importante, que eu acho que se o Sup vê D5 aqui, que provavelmente ele viu, mas não sei exatamente se de repente ele achou que o cavalo D5 era melhor, né? Porque é um lance muito normal de fazer, só que tem que ver aquele detalhe também, tem que ver aquele cavalo C5 lá na frente, né? Para que tudo funcione bem. Mas aí aqui ele faz esse cavalo D5 e aí acaba dando chances. Aqui o Tabatabaei fez cavalo F5. Dama E4 era ainda mais forte, com a ideia de sacrificar em E6. Digamos que jogue aqui, por exemplo, um torre A7 para defender a dama. Então já tem ideias de cavalo por E6. Basicamente, o golpe aqui que o branco quer dar é esse aqui, né? F6, dama E6, torre F7 e agora tá recuperando a peça, tá caindo em D5. E não é fácil agora jogar essa posição depois de dama E4, porque simplesmente tá vindo cavalo E6. Né? Então, por exemplo, torre A7, o computador dá algumas variantes, como jogar cavalo C3, aí toma em B7, depois toma em F8, cavalo volta para B5, aí o cavalo fica sem casa. Ele dá essa posição como igualdade, assim, né? Uma posição toda confusa aí, que o preto tem duas peças pela torre, né? Só que o branco ele tem alguns peões, né? Só que aqui veio esse cavalo F5, cavalo por C3, e agora vai simplificar bastante a posição, levando para um final de peças pesadas, que o Sup ele continua com o peão a mais, mas já é um pouco mais difícil assim de converter, se comparado àquela posição do D5, né? Daí ele jogou H6 para dar um respiro aqui para o rei, dama D3, e agora ele faz o lance dama B7. Aqui, para converter a vantagem, o Sup teria que ter mantido mais atenção aqui, jogado, por exemplo, um torre de FC8 e tentar buscar um D5 em algum momento, porque, bom, ele ainda tá com um peão a mais, né? E dá para ir trabalhando essa posição, dá para ir melhorando aqui aos poucos, né? Tem vários finais que o preto ele vai ficar muito bem com esse centro forte, esse peão aqui em D5. Só que aqui depois de dama D3, ele faz dama B7, que aí defende o peão de A6, só que tá caindo D6, né?
E aqui vai acontecer várias simplificações, né? Dama por B2, torre A6, torre A6, dama A6, dama C2. E acontece que esse final que chega, né, apesar do sup estar com peão a mais, é um final que é muito difícil de conseguir ganhar, né? Esse 4 contra 3 na mesma ala. Bom, tomar uma água aqui para minha voz não acabar e eu parar de tossir aqui também. Mas o que acontece? O final, quando tem aqui o 4 contra 3 na mesma ala, basicamente é um final que empata, né? Por exemplo, 4 contra 3 e torres para cada lado, empata. 4 contra 3 e damas, empata também. Porque ainda que consiga ir simplificando, por exemplo, o final torre peão contra torre é um final que empata. Então, ainda que vá conseguindo avançar os peões, vai levar para um outro final que empata. Então, esse final é um final assim... O branco tem que tomar alguns cuidados, mas é um final assim teórico, é um final que vai empatar. Então, ali quando o sup jogou o dama B7, já é um momento assim que ele tá levando para esse tipo de final que já tem tendências muito grandes de empate, né? Então, se ele quisesse lutar mais ali na partida, nesse final aqui, tentar converter, tentar ganhar esse final, ele teria que ter mantido um pouco mais, né? Ali com torre de FC8, por exemplo. Só que aí veio dama B7, dama D6, dama B2, torre A6, dama A6, dama C2... E aí vem dama E2, né? Ele quer simplificar a posição. Como eu falei, o final de 2 ele empata, né? Esse 4 contra 3. Depois das simplificações, como eu disse, o preto, mesmo com peão a mais, não vai conseguir ganhar. Então jogou dama C5, tentando manter. Dama E3, de novo ele quer trocar. Dama E7, G3, torre D8. H4, dama B4. Rei G2, torre E8. Dama E4, de novo quer simplificar. Torre B1, dama C5, dama F3. E acontece que com essas ofertas assim, de trocar as damas, as brancas foram melhorando a posição das peças. E agora dama e torre ficaram muito ativas, né? Então já começa a criar algumas ameaças. Torre B7 já pressiona aqui F7. Torre F8. Torre A7, E5. O sup ainda tenta... Caramba, hoje tá difícil gravar esse vídeo, hein? E5, tentando, assim, expandir, né? Porque ele vai tentar fazer uso desse peão a mais. Só que é muito difícil fazer isso, porque digamos que ele consiga jogar um dama E6, F5, E4. No que ele faz F5, E4, ele começa a expandir e deixar o rei muito vulnerável. E como são peças pesadas... as brancas vão começar a criar algumas ameaças contra o rei. Então aqui, depois de jogar esse E5, veio o dama B7. O branco já está muito ativo, é muito difícil de conseguir progredir. Veio o dama E6, torre A6, dama F5, dama F3. De novo propondo a troca das damas. Dama C2, dama D5. E4, torre A2, dama B1. E aqui vem torre A8, trocando as torres e... basicamente, ele é forçado, né? Não tem como evitar aqui a troca das torres. G6, torre F8, torre F8. E aqui as brancas conseguem dar um perpétuo com dama D8. Rei G7, dama D4. Rei H7, dama D5. Dama D5 que é chato aqui, porque se ainda tivesse um tempo, né? Por exemplo, joga um dama F6, aí dama B7, defende E4, defende F7, ainda dava para seguir lutando, mas... aqui, quando joga dama E5, rei H7, dama D5, a única forma de defender é ou com rei G7 ou rei G8 e sempre vai ter um cheque, né? E aí a partida ela acabou terminando em empate aqui. Bom, conclusão aí da partida, né? Partida bem lutada, né? Que foi jogada aí pelo Tabatabaí contra o sup. O sup teve excelentes chances de vitória, assim como na primeira partida. O que demonstra, assim, que ele tá jogando bem firme mesmo, né? Porque ele empatou a segunda partida ali, uma posição, assim, não aconteceu nada demais na segunda partida, mas em duas de pretas ele teve ótimas chances de vitória com adversários com um rate maior ainda. Então, apesar de não ter conseguido converter a vantagem, é um sinal de que ele tá jogando bem, né? Então, a tendência é que em algum momento ele comece a converter essas vantagens, comece
a vencer as partidas, né? E de qualquer forma, né, foi um empate de pretas. De pretas é sempre mais difícil contra o número 1 do torneio, o jogador de maior rating. Então, assim, o saldo até agora muito positivo aí do torneio do SUP, né? Um torneio muito consistente. E vamos torcer agora para ele mandar bem aí nas próximas rodadas. Eu acredito que é isso que vai acontecer. Uma hora vai sair a vitória e aí começa a emplacar no resto do torneio, né? Bom, mas então minha voz acabou e a gente vai chegando ao final desse vídeo aqui de hoje, né? Espero que você tenha curtido. Se você gostou, deixa um like aí no vídeo e me deixa aí nos comentários se você quer ver mais análises como essa desse torneio que o SUP tá jogando, beleza? Vamos encerrando então por aqui e até a próxima.